O milagre de Tatiane, quando a fé moveu o impossível. Tatiane tinha apenas 9 anos quando sua vida mudou para sempre. Era uma menina alegre, cheia de sonhos, que adorava brincar de pular corda e desenhar flores nos cadernos da escola. Mas um dia, depois de acordar com uma dor de cabeça forte, ela não conseguiu levantar o braço direito. A mãe, assustada, levou-a ao hospital, onde os médicos diagnosticaram um AVC isquêmico, algo raro em crianças, mas que havia deixado parte do seu cérebro sem oxigenação. Os médicos foram sinceros: ela pode não recuperar os movimentos do lado direito. A reabilitação será longa, e não há garantias. Os dias se tornaram uma rotina de fisioterapia dolorosa, exercícios que pareciam não surtir efeito e noites de choro, quando Tatiane, frustrada, perguntava à mãe: por que eu não consigo mexer, mamãe? Por que Deus deixou isso acontecer? A família, embora católica, não era praticante. A fé era algo distante, uma oração ocasional em momentos de desespero. Mas o desespero agora era constante. Foi então que Dona Maria, uma vizinha idosa que sempre usava vestidos longos e um lenço na cabeça, apareceu na porta de casa com um convite: minhas filhas, por que vocês não vão conosco à igreja? Lá a gente ora, e Deus ouve. Eu já vi coisa que nem médico explica. Tatiane e sua mãe, sem muitas esperanças, mas também sem alternativas, aceitaram. O primeiro culto na congregação cristã no Brasil foi diferente de tudo que elas já tinham visto. Não havia instrumentos musicais, apenas vozes unidas cantando hinos de cor, com uma melodia simples, mas que tocava fundo na alma. Os irmãos e irmãs vestiam-se com modéstia, as mulheres com saias abaixo dos joelhos, os homens de camisa social. O ancião, um homem de cabelo grisalho e voz serena, dirigia a reunião com uma autoridade tranquila, como um pai cuidando de sua família. Tatiane sentou-se ao lado da mãe, observando tudo com olhos curiosos. Quando chegou a hora das orações, ela sentiu algo estranho. Não era apenas um pedido, era uma conversa com Deus, como se ele estivesse ali, bem perto. Os irmãos oravam em voz alta, com fé, alguns até com lágrimas nos olhos. Senhor, temos aqui esta criança que precisa de ti, foi o que o ancião disse, colocando a mão sobre a cabeça de Tatiane. Ela fechou os olhos e, pela primeira vez em meses, sentiu uma paz que não vinha dos remédios. Nos cultos seguintes, Tatiane começou a participar mais. Aprendeu os hinos, mesmo sem conseguir levantar o braço para segurar o inário. Ouviu testemunhos de pessoas que haviam sido curadas, famílias restauradas, dívidas pagas de forma inexplicável. Deus faz milagres, mas Ele quer que a gente confie nele de verdade, disse-lhe irmã Clara, uma jovem que havia superado uma doença grave após ser batizada. Um dia, depois da Santa Ceia, aquele momento solene em que o pão e o vinho eram partilhados em memória de Jesus, o ancião fez um chamado: se alguém aqui precisa de um milagre, venha à frente. Deus está presente. Tatiane hesitou, mas sua mãe, com lágrimas nos olhos, a encorajou: vai, minha filha. Se Jesus curou os doentes na Bíblia, Ele pode curar você. Com dificuldade, ela se levantou e, apoiada pela mãe, foi até a frente. O ancião colocou as mãos sobre sua cabeça e começou a orar, não com palavras bonitas, mas com uma fé simples e direta: Pai, esta criança é tua. Tu conheces o seu sofrimento. Se for da tua vontade, restaura o que foi perdido. Em nome de Jesus. Os irmãos ao redor repetiam amém, e Tatiane sentiu algo quente percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica suave. De repente, sem pensar, ela tentou levantar o braço direito. E o braço subiu. Lentamente, mas subiu. Um murmúrio de louvor encheu o salão. Alguém gritou: glória a Deus! Tatiane começou a chorar, não de dor, mas de alegria. Sua mãe caiu de joelhos, agradecendo. O ancião, com os olhos brilhantes, disse apenas: isso não é poder nosso, é o poder de Deus. Ele é fiel. Nos dias que se seguiram, Tatiane recuperou não apenas os movimentos, mas também a fé. Os médicos, surpresos, disseram que era uma recuperação espontânea, mas ela e sua mãe sabiam a verdade: havia sido um milagre. Pouco tempo depois, tanto Tatiane quanto sua mãe foram batizadas nas águas, em uma cerimônia simples, mas cheia de significado, onde o ancião as mergulhou na água dizendo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, anos depois, Tatiane é uma jovem que serve na igreja.
Ela ajuda a ensinar as crianças nos cultos de doutrina e sempre compartilha seu testemunho. Eu aprendi que Deus não nos abandona. Às vezes, Ele permite que passemos pelo fogo para nos aproximarmos dele. Mas quando a gente confia, Ele age. Sua mãe, que antes vivia angustiada, agora sorria ao ver a filha tocando piano. Sim, ela aprendeu com o braço que um dia esteve paralisado, nos cultos. A congregação cristã não é só uma igreja, ela costuma dizer. É uma família onde Deus trabalha. E assim, entre hinos cantados à capela, orações fervorosas e a simplicidade de um povo que acredita no poder da fé, a história de Tatiane se tornou mais um testemunho de que, para Deus, não há impossíveis. Basta crer. O tempo passou, e o testemunho de Tatiane começou a tocar corações além dos muros da igreja. Um dia, durante um culto de doutrina, uma irmã chamada Marisa, que havia perdido a esperança de ter filhos depois de anos de tentativas, ouviu a jovem contar como Deus havia restaurado seu braço. As lágrimas escorriam pelo rosto de Marisa enquanto ela pensava: se Deus fez isso por ela, será que pode ouvir minha dor também? Naquela mesma noite, após o culto, Marisa procurou a irmã mais velha e, com voz trêmula, pediu oração. As irmãs se uniram em súplica, lembrando as palavras que Tatiane sempre repetia: Deus não nos abandona. Semanas depois, em uma consulta de rotina, o médico olhou surpreso para o exame e disse: é um milagre. Você está grávida. A notícia se espalhou pela congregação como um fogo santo. Marisa, que antes mal conseguia sorrir, agora abraçava Tatiane nos cultos, agradecendo a Deus por usar uma jovem, que um dia foi considerada sem esperança, para ser instrumento de fé para ela. Mas a história não parou por aí. Certo domingo, um jovem chamado Lucas, que havia se afastado da igreja por causa de problemas com drogas, entrou no templo arrasado. Ele não vinha há anos, mas algo o trouxe de volta naquele dia. Enquanto as irmãs cantavam o hino a Jesus, meu Salvador, ele sentiu o coração apertar. Foi então que viu Tatiane, com seu braço que já fora paralisado, tocando o piano com tanta paz que parecia um anjo. Se Deus mudou a vida dela, pode mudar a minha também, pensou. Naquela noite, Lucas se ajoelhou no altar, chorando arrependido. Os irmãos o cercaram em oração, e dali em diante, ele nunca mais olhou para trás. Hoje, Lucas é um obreiro dedicado, e sempre que pode, conta como o testemunho de uma jovem, que não desistiu de crer, o trouxe de volta para os braços do Pai. E assim, como uma pedra jogada num lago, a fé de Tatiane continuou gerando ondas. Sua história, que começou com dor e desespero, se tornou um farol para muitos. Porque na congregação cristã, não há casos perdidos, há só almas que Deus quer salvar. E Ele sempre encontra um jeito. Basta que alguém, como Tatiane, se disponha a confiar. Naquela mesma igreja, sentada nos bancos de trás, uma mulher chamava a atenção pelos olhos inchados de tanto chorar. Era Dona Maria, uma senhora de quase 60 anos que há meses carregava um peso que parecia esmagar sua alma. Seu filho mais novo, Rafael, havia se envolvido com as drogas e, por mais que ela orasse, as notícias só pioravam. Até quando, Senhor? Ela sussurrava entre lágrimas, enquanto via as fotos do filho no celular, um rapaz que antes era cheio de sonhos e agora mal se reconhecia no espelho. Foi então que, num domingo à tarde, ela ouviu o testemunho de Tatiane. A moça falava com tanta convicção sobre a fidelidade de Deus que Dona Maria sentiu algo estremecer dentro dela. Se Deus curou o braço dela e mudou a vida daquele jovem, por que não pode trazer meu filho de volta? Pensou, apertando as mãos trêmulas sobre a Bíblia. No final do culto, ela se aproximou de Tatiane, que já estava cercada por pessoas buscando uma palavra de ânimo. Com voz embargada, Dona Maria contou sua dor. Tatiane, sem hesitar, segurou suas mãos e disse: Tia, Deus não desistiu do Rafael. Ele só está esperando a gente não desistir também. E ali mesmo, as duas se ajoelharam, com outras irmãs se unindo em oração. Naquela noite, enquanto Dona Maria voltava para casa, o celular tocou. Era uma chamada de um número desconhecido. Do outro lado, uma voz rouca, mas que ela reconheceria em qualquer lugar: Mãe, eu tô numa clínica. Eles estão me ajudando. Eu quero voltar para casa. Rafael, após anos sumido, havia sido encontrado pelas ruas por um grupo de obreiros que faziam visitas em bairros difíceis. Eles o levaram para um centro de recuperação ligado à igreja, e agora, pela primeira vez em muito tempo, ele pedia uma chance. Dias depois,
Rafael entrou pela porta da congregação cristã, magro, com olheiras, mas com um brilho diferente nos olhos. Sua mãe o abraçou como se nunca mais fosse soltar. E foi ali, entre lágrimas de alívio, que ele contou como, na pior noite de sua vida, um homem lhe ofereceu um café e uma Bíblia. Ele disse que Deus ainda tinha um plano para mim. E eu só queria acreditar nisso. Hoje, Rafael é um dos jovens que visita as ruas, levando a mesma esperança que um dia recebeu. E Dona Maria? Ela não cansa de contar como, num domingo qualquer, uma moça chamada Tatiane, que poderia ter desistido de tudo, lhe mostrou que a fé move até as montanhas mais difíceis. Porque na congregação, os milagres não são apenas histórias do passado. Eles estão acontecendo agora, nas vidas daqueles que, como Tatiane, escolhem confiar que Deus escreve direitinho até mesmo por linhas tortas. E cada testemunho, por menor que pareça, é uma semente plantada para colher frutos que só o céu pode medir. Na mesma semana em que Dona Maria compartilhava esse relato no culto de testemunhos, um casal sentado nos bancos do fundo seguiu cada palavra com os olhos cheios d'água. Era o seu João e Dona Rosa, que há meses vinham orando por um milagre que parecia impossível. A cura de seu netinho, Pedro, de apenas 3 anos. Os médicos tinham dado um diagnóstico cruel, e as esperanças se esvaíam a cada exame. Mas naquela noite, enquanto ouviram Tatiane contar como Deus a tirara das trevas, algo dentro dele se reacendeu. Se ele fez por ela, pode fazer por nós também, sussurrou Dona Rosa, apertando a mão do marido. No domingo seguinte, eles levaram Pedro ao culto de crianças, mesmo com o coração apertado. A obreira que o recebeu, irmã Cláudia, não sabia da situação, mas ao pegar o menino no colo, sentiu uma paz tão grande que não resistiu. Esse criança vai ser um guerreiro de Deus, disse ela, sem saber que aquelas palavras seriam proféticas. Naquela mesma semana, os exames de Pedro mostravam uma melhora inexplicável. Os médicos, surpresos, pediram novos testes. E em menos de um mês, o que era considerado irreversível tinha sumido. Hoje, Pedro corre pelos corredores da igreja, brincando com as outras crianças, enquanto seu João e Dona Rosa não se cansam de repetir. Onde o homem diz o não tem jeito, Deus diz o eu tenho caminho. E não foi só eles que viram o poder de Deus agindo. Do outro lado da cidade, o irmão Carlos, que havia perdido o emprego e estava prestes a perder também a casa, recebeu um telefonema inesperado. Era um antigo colega de trabalho, que há anos não falava com ele, oferecendo uma vaga numa empresa melhor do que a anterior. Eu nem tinha te procurado, irmão, confessou o homem ao telefone. Mas ontem sonhei com você, e uma voz falou, liga para ele. Carlos não precisou contar nada disso na igreja. Seu rosto falava por si só. O sorriso que antes estava apagado voltará com uma luz nova. E quando ele pode pagar as prestações atrasadas da casa, sua esposa, que sempre duvidou um pouco da fé dele, chorou no culto e disse: Se Deus faz isso por nós, que não merecemos, imagine o que ele não fazendo por quem o serve de verdade. Porque na congregação, os milagres não escolhem quem é mais santo ou quem tem mais fé. Eles acontecem para quem, mesmo com as forças no fim, estende a mão e diz: Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. E assim, a cada culto, a cada oração, a cada mão estendida para ajudar, a história se repete, vidas que estavam quebradas são restauradas, corações que estavam vazios são enchidos, e o que parecia perdido é encontrado. Não por acaso, não por sorte, mas porque Deus, que é fiel, continua escrevendo histórias de vitória, uma de cada vez, na vida daqueles que o buscam. E o melhor de tudo: essas histórias não param por aqui. Elas continuam acontecendo, todos os dias, em cada congregação, em cada lar, em cada coração que escolhe confiar. Porque quando a fé encontra graça, os impossíveis se tornam testemunhos. E os testemunhos se tornam sementes para novos milagres. Era uma tarde de sábado na congregação cristã no Brasil, na pequena cidade de Itapetininga, interior de São Paulo. O sol já começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados, enquanto os irmãos se preparavam para mais um culto de oração. Entre eles, estava a irmã Maria, uma senhora de 62 anos, que há meses lutava contra uma doença que os médicos já não sabiam mais como tratar. Seus rins estavam falhando, e as dores eram tão fortes que, às vezes, ela mal conseguia se levantar da cama. Mas naquela noite, algo dentro dela dizia: vá. Hoje é o dia.
Ela chegou à igreja apoiada no braço do filho, o coração apertado, mas a fé mais forte que o medo. Enquanto os hinos eram entoados, Maria fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de desespero, mas de entrega. Senhor, se for da tua vontade, me cura. Se não for, me dá forças para suportar. Ela não pedia por si mesma, pedia pela família, pelos netos que precisavam dela, pelo marido que, em silêncio, sofria ao vê-la tão frágil. O culto seguia, e o irmão que presidia a reunião, sensível ao espírito, sentiu um peso no coração ao olhar para Maria. Sem que ela pedisse, ele se aproximou e, com voz firme, mas cheia de compaixão, disse: Irmã, o Senhor está aqui. Ele conhece a sua dor. Você crê que Jesus pode te curar hoje? Maria, com a voz trêmula, respondeu: Creio, irmão. Mesmo quando a dúvida vem, eu escolho crer. Foi então que o irmão impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com uma autoridade que só vem de quem conhece o poder de Deus. Não foram palavras bonitas ou longas, foram palavras cheias de fé: em nome de Jesus, saia desta irmã toda enfermidade. Que os rins sejam restaurados, que a dor desapareça, que o corpo seja renovado pelo sangue de Cristo. Um silêncio tomou conta do salão. Alguns irmãos fecharam os olhos, outros sussurraram amém, e Maria sentiu algo estranho, uma espécie de calor percorrendo seu corpo, como se uma corrente de vida estivesse fluindo das mãos do irmão para ela. Quando a oração terminou, o irmão pediu que ela se levantasse e andasse sozinha. Maria hesitou. As pernas ainda doíam, o corpo ainda estava fraco. Mas então, como se uma força invisível a empurrasse, ela solitou o braço do filho e deu o primeiro passo. Depois, outro. E outro. E de repente, estava andando, não com dor, não com dificuldade, mas com uma leveza que não sentia há anos. As lágrimas agora eram de espanto. Glória a Deus, ela exclamou, e o salão inteiro irrompeu em louvor. Mas o milagre não parou por aí. Na segunda-feira, Maria foi ao médico para os exames de rotina. O médico, que a acompanhava há meses, olhou os resultados com os olhos arregalados. Isso não faz sentido, ele murmurou. Os rins, que estavam com apenas 20% de função, agora apareciam nos exames com 95% de capacidade. Como isso é possível? Ele perguntou. Maria sorriu, seguiu a mão no peito e respondeu: Doutor, foi Deus. Ele me curou na igreja. A notícia se espalhou pela cidade. Vizinhos que antes duvidavam, agora perguntavam sobre a congregação. Parentes distantes ligavam para saber como tinha sido. E Maria, que antes mal conseguia sair de casa, agora estava lá, todas as vezes que as portas da igreja se abriam, não só para agradecer, mas para dizer a todos que cruzavam seu caminho: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Porque essa é a beleza dos milagres na CCB, eles não são apenas para uma pessoa. Eles são sementes. Quando Maria foi curada, não foi só seu corpo que foi restaurado, foi a fé de sua família, a esperança de seus amigos, a coragem daqueles que, como ela, estavam à beira do desânimo. E assim, como uma pedra jogada em um lago, as ondas da graça de Deus foram se espalhando, tocando vidas, mudando destinos. Hoje, anos depois, Maria ainda está firme. Não só de saúde, mas na fé. Seu marido, que antes era apenas um acompanhante nos cultos, agora serve como diácono. Seu filho, que a levou naquela noite, hoje é um obreiro dedicado. E os netos, que ela tanto temia deixar, crescem ouvindo a história de como a avó foi curada, não por remédios, não por médicos, mas pelo poder do Deus que ainda opera milagres. Porque na congregação cristã no Brasil, as histórias como a de Maria não são exceção. São a regra para quem crê. Não porque a gente mereça, não porque a gente seja especial, mas porque Deus é bom. E quando um coração sincero se encontra com a graça dele, o impossível se torna apenas mais um testemunho de que, sim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No mesmo bairro onde Maria recebeu sua cura, morava um jovem chamado Lucas. Ele tinha apenas 23 anos, mas já carregava nas costas um peso que muitos não aguentariam. Desde os 15, lutava contra uma dependência que o consumia, as drogas. Começou com coisas leves, como dizem, mas logo caiu no abismo do crack. A família, desesperada, já tinha tentado de tudo, clínicas, médicos, até mesmo ameaças. Nada adiantava.
Lucas sumia por dias, voltava magro, com os olhos fundos, e a esperança da mãe, Dona Maria José, se esvaía a cada recaída. Foi numa tarde de sábado, depois de mais uma noite em claro procurando o filho pelas ruas, que Maria José ouviu um convite que mudaria tudo. Uma irmã da congregação, que trabalhava na padaria perto de sua casa, percebeu seu desespero e, com voz calma, disse: "Minhas irmãs oraram por meu filho também. Ele estava pior que o seu. Hoje, faz 5 anos que ele não toca em nenhuma droga. Venha conosco no culto. Só Jesus pode libertar ele." Maria José não era de igreja, mas naquela hora, sem forças para dizer não, aceitou. Naquela noite, entrou pela primeira vez na congregação cristã no Brasil. Não sabia os hinos, não entendia direito as palavras, mas uma coisa ela sentia, uma paz que não vinha dela. Quando o pastor fez o apelo para quem precisava de oração, ela levantou a mão trêmula e pediu por Lucas. Os irmãos se aproximaram, colocaram as mãos sobre ela e começaram a orar. Não eram palavras bonitas ou discursos elaborados, eram clamores sinceros, choros de quem já tinha visto Deus agir. E ali, entre aquelas paredes simples, Maria José sentiu algo quebrar dentro dela. Não era só esperança, era certeza. "Meu filho vai voltar", ela repetia baixinho, enquanto as lágrimas molhavam seu rosto. 3 dias depois, Lucas apareceu em casa. Não estava drogado, mas também não estava sóbrio, estava esgotado. Deitou no sofá, sujo, com as roupas rasgadas, e olhou para a mãe com um misto de vergonha e desespero. "Não aguento mais, mãe. Quero morrer." Foi então que Maria José, com uma coragem que não sabia que tinha, segurou a mão do filho e disse: "Filho, hoje você vai comigo. Não é para a clínica, não é para médico. É para um lugar onde Deus cura de verdade." Lucas resistiu no início, mas algo na voz da mãe o fez ceder. Chegando à igreja, ele se sentou no último banco, de cabeça baixa, envergonhado. Não queria olhar para ninguém, não queria ouvir nada. Mas quando os hinos começaram, uma estranha sensação o invadiu. Era como se cada palavra cantada fosse só para ele. "Lava-me, Jesus, no sangue que verteste na cruz." E então, sem entender direito por quê, Lucas começou a chorar. Naquele culto, o pastor falou sobre o filho pródigo, como Deus não desiste, não importa quão longe a gente tenha ido. E quando fez o apelo final, Lucas se levantou. Tremendo, foi até a frente e ajoelhou-se. Os irmãos o cercaram, oraram por ele, e ali, entre lágrimas e clamores, Lucas sentiu algo sair de dentro dele. Não foi uma voz, não foi um trovão. Foi uma certeza quietinha, como um suspiro: "Você está livre." Nos dias que seguiram, a mudança foi tão visível que até os vizinhos comentavam. Lucas parou de sumir, começou a ajudar em casa, e, o mais surpreendente, pedia para ir aos cultos. Não foi fácil, as tentações vinham, as memórias do vício assombravam, mas toda vez que ele fraquejava, um irmão da igreja estava lá para orar com ele. A congregação não o julgou, não o tratou como um caso perdido. Tratou-o como um filho de Deus que precisava de amor. Hoje, Lucas tem 30 anos. É casado, tem 2 filhos e serve como cooperador na mesma igreja que o acolheu. Sua mãe, Maria José, é uma das irmãs mais ativas, sempre visitando famílias, sempre levando alguém que precisa de esperança. E Lucas? Ele não esconde seu passado. Pelo contrário, usa sua história para mostrar a outros jovens que estão onde ele já esteve que sim, tem saída. Porque na congregação cristã no Brasil, não é só sobre curas físicas. É sobre almas sendo resgatadas, famílias sendo restauradas, vidas que o mundo já tinha desistido, mas que Deus ainda chama pelo nome. Não é magia, não é sorte. É o poder do evangelho puro, pregado com amor, vivido com fé. E quando Deus toca, ninguém fica igual. Nem Maria, nem Lucas, nem você se der a ele a chance. O milagre que não acabou. Aquela noite, quando Lucas entrou pela primeira vez na igreja arrastado pela mãe, ele não sabia que estava pisando em solo sagrado. Não era apenas um prédio de paredes simples, era o lugar onde Deus preparava o seu reencontro. Enquanto o coro cantava "Vem, pecador, a Jesus Cristo", algo dentro dele rachou, não de dor, mas de alívio. Quando o irmão na frente estendeu a mão e disse: "Deus te ama, meu filho", Lucas chorou como nunca. Não eram lágrimas de fraqueza, mas de um homem que, pela primeira vez, se sentia visto.
O milagre não foi instantâneo. Não houve luzes no céu nem vozes trovejantes. Foi na persistência, nas noites em que Maria José orava por ele enquanto ele dormia bêbado no sofá, nos irmãos que, sem julgá-lo, lhe ofereciam trabalho e pão, na Bíblia que ele começou a ler só para provar que era mentira, mas que acabou lhe mostrando um Deus que escolheu os quebrantados. Um dia, de joelhos no altar, Lucas entregou a Deus não só seus vícios, mas sua raiva, sua vergonha, seu vazio. E Deus, fiel, trocou suas cinzas por beleza. Hoje, quando Lucas abraça um jovem nas ruas e diz, "Eu já estive onde você está", ele não fala de teoria. Fala de um Deus que desce até as fossas para puxar seus filhos de volta. Sua esposa, Ana, uma irmã que também foi resgatada da solidão, sorri quando ele conta a história deles. Deus não só nos salvou, ele nos deu um ao outro para provar que amor verdadeiro existe. Reflexão: o milagre somos nós. O mundo chama de coincidência o que é providência. Chama de sorte o que é graça. Mas Lucas sabe, o maior milagre não foi ele ter parado de beber, ou ter uma família, ou pregar na igreja. Foi descobrir que, mesmo quando ele não acreditava em si, alguém acreditava nele. Deus não espera que estejamos perfeitos para nos amar, ele nos ama para nos tornar perfeitos em Cristo. Lição que fica. Se você está lendo isso e acha que sua vida é um caso perdido, saiba, Deus não salva projetos, salva pessoas. Não importa quão fundo você caiu, o que importa é para quem você olha ao se levantar. Maria José não desistiu de Lucas porque ela via nele o que Deus já via, um filho. E hoje, cada vida que Lucas toca é a prova de que ninguém está além do alcance do amor que ressuscita. Porque milagre não é só o que Deus faz por nós, é o que Ele faz em nós, quando deixamos entrar. E essa história ainda está sendo escrita. Talvez a próxima página seja a sua.